Sabe, quando a gente pensa num futuro distópico, o que geralmente vem à mente? Um governo opressor, controle pelo medo, certo? Mas e se o controle não viesse pela dor, e sim pelo prazer? Um prazer infinito e constante. Pois é essa a provocação genial de Aldous Huxley na sua obra-prima de 1932, Admirável Mundo Novo. Ok, vamos entrar de cabeça nisso porque é crucial entender essa diferença. De um lado, a gente tem o 1984 de Orwell, com aquele mundo de vigilância constante, punição, o controle pela dor. Já o universo de Huxley, ele nos seduz. Ele oferece uma felicidade fabricada, onde todo mundo é condicionado a amar a própria servidão. A grande sacada aqui não é o que tiram da gente à força, mas sim o que a gente entrega de bom grado em troca de um pouquinho de conforto. Então, bem-vindos ao Estado Mundial. Estamos no ano 632, depois de Ford. Sim, Ford, o da linha de montagem, é a nova divindade. E nesse mundo, a individualidade é vista como um defeito no sistema. O objetivo máximo, a obsessão, é a estabilidade social. Tudo, absolutamente tudo, é projetado para que essa grande máquina social funcione sem nenhum atrito, com cada pecinha, cada pessoa cumprindo seu papel perfeitamente. Mas como é que se alcança essa estabilidade toda? Não é por acaso, de jeito nenhum. É o resultado de uma engenharia social e biológica, super cuidadosa, que começa antes mesmo de alguém nascer e segue pela vida inteira. Vamos dar uma olhada em como essa engrenagem funciona. Bom, o primeiríssimo passo é eliminar a família, acabar com ela. No Estado Mundial, a própria ideia de mãe ou pai é uma palavra suja, é algo obsceno. As pessoas não nascem mais, elas são produzidas em massa, em garrafas, sabe? Nos centros de incubação e condicionamento. O processo todo de criar uma vida foi completamente industrializado, igualzinho a uma linha de montagem. E olha só, desde o estágio de embrião, cada pessoa já tem seu lugar definido numa casta. Lá no topo temos os alfas, a elite intelectual, os que mandam. E lá embaixo, lá embaixo ficam os épsilons, que são condicionados biologicamente para fazer trabalho braçal sem nunca, jamais, questionar. O sistema é tão eficiente que ele não só define o seu destino, ele te ensina a amar esse destino. E um dos métodos mais fascinantes, para não dizer assustadores, é a hipnopedia. Basicamente é o ensino durante o sono. Imagina só, enquanto as crianças dormem, mensagens são repetidas sem parar nos ouvidos delas. Coisas que vão moldando as crenças, os desejos, os valores. Frases como cada um pertence a todos os outros, ou é melhor descartar do que consertar. Sabe? Isso entra na cabeça e se torna uma verdade absoluta. Tá, mas e se alguma coisa der errado? E se por acaso surgir um sentimento negativo? Uma ansiedade, uma tristeza? Para isso existe o Soma. É uma droga perfeita, distribuída pelo governo, que te dá umas férias da realidade. E o melhor, sem ressaca, sem efeito colateral, é a solução mágica para qualquer problema, a ferramenta final para garantir que ninguém precise lidar com dor, tristeza ou, Deus me livre, um pensamento crítico. Só que, mesmo no sistema mais perfeito de todos, a natureza humana sempre dá um jeito, né? Sempre encontra uma fresta, uma brecha. E é aí que a história ganha vida de verdade, através dos personagens que, por um motivo ou outro, simplesmente não se encaixam nesse mundo todo programadinho. Aí a gente conhece o Bernard Marx. Ele é um alfa, ou seja, está no topo, mas ele se sente inadequado, deslocado, e por causa disso começa a questionar as verdades do seu mundo. E tem também a Lenina Crown. Ela segue as regras direitinho, mas começa a sentir uma coisa estranha, um apego, algo que é totalmente proibido numa sociedade que vê a promiscuidade como um dever social. A jornada desses dois acaba levando eles para um lugar que o Estado Mundial meio que esqueceu, a reserva selvagem. E lá, os costumes antigos ainda existem. As pessoas nascem de verdade, formam famílias, acreditam em deuses e, o mais chocante de tudo para eles, elas sofrem e envelhecem. É um contraste brutal, né? Com aquela juventude eterna e a felicidade forçada do tal mundo civilizado. E é justamente na reserva que eles encontram o John, o selvagem. Ele foi criado completamente fora do sistema e a única educação que teve veio de um livro antigo, um livro de William Shakespeare. Pensa só, todos os conceitos dele de amor, honra, tragédia, beleza, tudo isso foi moldado pela arte. Exatamente aquilo que o Estado Mundial achou perigoso demais e resolveu eliminar. Então, claro, a chegada do John ao Estado Mundial acaba disparando o grande conflito do livro.
Porque agora a gente tem, de um lado, uma sociedade inteira que abriu mão da verdade em troca de felicidade, e do outro, um homem que olha para essa felicidade e só consegue ver uma prisão. Assim que chega em Londres, o John vira uma celebridade instantânea, quase um bicho de zoológico. Mas ele fica horrorizado com o que encontra. O mundo sem paixão, sem arte de verdade, sem nenhuma conexão real entre as pessoas. Ele até se apaixona pela Lenina, mas o amor dele, aquele amor intenso, shakespeariano, simplesmente não tem espaço num mundo que só quer saber de gratificação instantânea. O clímax da história toda acontece numa conversa entre ele e o Mustafa Mond, um dos controladores mundiais. E o Mond é brutalmente honesto. Ele basicamente explica que tudo aquilo que o John mais valoriza foi sacrificado de propósito. A verdade, a beleza, a ciência, tudo isso foi jogado fora em troca de uma vida confortável e principalmente sem desafios. E é aqui que está o ponto central de tudo. A resposta do John a esse paraíso artificial é, sem exagero, uma das frases mais poderosas da literatura. Ele não quer o conforto. Ele reivindica o direito de sentir dor, de envelhecer, de ter medo, de amar de verdade. No fundo, ele reivindica o direito de ser humano com tudo o que isso implica. Mas o que acontece com uma pessoa que simplesmente rejeita essa felicidade que é oferecida de bandeja? O que acontece com alguém que insiste, na verdade, num mundo que foi todo construído em cima de uma mentira confortável? Bom, o destino do John nos dá essa resposta, e ela não é nada bonita. Sem poder voltar para a reserva e, ao mesmo tempo, incapaz de viver no estado mundial, o John tenta se isolar, se purificar de alguma forma. Mas a sociedade não o deixa em paz de jeito nenhum. Ele vira um espetáculo, uma atração turística. No fim, consumido pela culpa e pelo desespero, ele tira a própria vida. É o seu ato final de rejeição a esse admirável mundo novo. E esse fim trágico do John deixa a gente com a pergunta que continua ecoando desde que o livro foi escrito lá em 1932. A obra de Huxley nos força a olhar para o nosso próprio mundo, né? O mundo de gratificação instantânea, de entretenimento infinito, de soluções em pílulas para qualquer desconforto e nos faz questionar: será que a felicidade a qualquer custo vale mesmo a pena?